Olá, alunos! Sou a professora Jana, professora de Biologia. Vamos continuar vendo aqui genética, na unidade de estudo de vocês número 10, tá? E aqui a gente vai ver, então, anemia falciforme, né? Então, o objetivo de hoje é a gente aprender um pouquinho, entender, né, a anemia falciforme. A gente está estudando as anomalias genéticas, como consta na apostila de vocês, ali na página 97. Essa aqui é a parte 5, né, porque dentro da unidade 10 eu dividi em partes, e aí cada parte eu vou estar falando para vocês de determinadas anomalias, doenças genéticas. E nesse aqui a gente vai estudar então anemia falciforme. Essa aqui é uma lista que se encontra na apostila de vocês, tá? Então, algumas eu vou falar com um pouco mais de detalhes e outras eu vou estar apenas citando, né? Alguma informação importante. Bom, o que vem a ser anemia falciforme, tá? Esse nome de falciforme aqui é devido ao formato da hemácia, né? Porque essa doença, ela desestrutura ali a morfologia da hemácia, dos glóbulos vermelhos, tá? Dos eritrócitos, certo? Depois a gente vai vendo uma foto isso, tá bom? Então, ela é uma doença, né, hereditária, né? Passa dos pais para os seus descendentes, tá? Caracteriza ali uma alteração nos glóbulos, né, vermelho, né, do sangue, nas hemácias, ou eritrócitos, certo? Tornando então parecido com uma foice. Por isso então tem o nome de falciforme, devido então à sua estrutura, ela recebe esse nome, tá? Essas células, elas têm uma membrana alterada e rompe-se mais facilmente, causando então a anemia. A gente sabe que, por exemplo, a hemoglobina era super importante, né, porque ela transporta o oxigênio e também ela dá cor, né, aos glóbulos vermelhos. E ela também é muito importante na saúde de todos os órgãos do corpo, porque é por meio dela que ocorre ali o transporte de oxigênio, né, para os nossos órgãos via, então, os vasos sanguíneos, tá? Então, a gente vê a importância que tem, né, uma doença como essa que vai afetar, né, as células sanguíneas, tá? Então, qual que é, por exemplo, a mutação, né, que ocorre para poder desencadear, né, essa doença genética, tá? Então, ocorre a mutação da proteína hemoglobina, né? E a gente vai entender como que acontece isso. Então, a gente viu na introdução genética que existem os tipos, né, de anomalias, né? As anomalias que elas podem vir pelos cromossomos, né? As anomalias que são herdadas por cromossomos sexuais, né, pelos autossomos, certo? Então, a gente vê que existe, né, alguns tipos, né, de desestruturação, por exemplo, né, ali na estrutura vamos dizer, do RNA mensageiro, que vai produzir, por exemplo, sintetizar as proteínas do nosso corpo, tá bom? Então, o que aconteceu aqui, né? Aconteceu uma mutação, né, que chama do tipo substituição, que a gente já viu esses tipos de mutação, e também pode chamar ela de transversal, tá? É a anemia, então, falciforme, né? Quando causa isso aqui, que passa a ser chamado esse processo, né, de ciclemia, tá? Então, é uma doença genética recessiva, comum entre os africanos, por conseguinte aqui também entre os afro-americanos, certo? Então, a gente vai entender o quê? Que a cadeia beta da hemoglobina, né, de quem é portador, né, da doença, pode ser de uma certa forma letal, tá? Apresenta na posição 6, aqui onde já vou mostrar para vocês, uma valina, tá? Uma valina, ok? No lugar de um ácido glutâmico, tá? Então, a gente tem aqui o ácido glutâmico, tá? E a gente tem aqui o que? A valina, certo? Que leva a modificação na forma da proteína, né? Então, o que a gente sabe, né? Que aqui iria, então, nessa forma aqui correta, a gente vê aqui sequências, né? A timina e a guanina, né? A timina e a adenina aqui, certo? A gente lê daqui para baixo, de baixo para cima, né? E a gente vê aqui que nessa posição 6 tem aqui, né, o ácido glutâmico aqui, certo?
E aqui a gente já vê o quê? Que ocorreu uma alteração, tá? Do tipo transversão, como a gente viu ali. Então, né, a gente vê aqui que a adenina estava embaixo, ela passou para cima, né, e vice-versa, certo? Então, aqui, no momento que estava ocorrendo a síntese, né, para formar, por exemplo, a hemoglobina, ocorreu então nessa essa transição aqui das bases nitrogenadas, né, dos nucleotídeos, e houve então uma alteração na produção da hemoglobina, tá bom? Então isso vai acontecer, né, esse processo vai acontecer se o indivíduo ele carrega ali, né, no seu gene ali, né, uma possibilidade de realmente expressar, né, essa doença, tá? Que a gente chama ela de anemia falciforme, ok? Então aqui a gente tem as hemácias quando elas são normais, né, redondas aqui, tá? E aqui a gente já tem as hemácias, né, que a gente já vê aqui em forma de foices, tá? E aqui é onde o indivíduo ele já tem aqui a anemia falciforme. Então a gente tem aqui nessa explicação, ok? Aonde ocorre o par, né, de troca aqui das bases nitrogenadas, tá? O par AT, né, do DNA normal, e aqui por um par TA do DNA ciclêmico. Então a mutação da proteína hemoglobina, né, as hemácias são dotadas, né, dessa hemoglobina, dessa proteína, certo? Alterada em um único aminoácido, que é a valina, né, no lugar aqui do ácido glutâmico. Né? Então a gente tinha aqui um aminoácido, a valina, certo? Que ela entrou ali no lugar do ácido glutâmico, tá? E aí tende a fazer o quê? A se deformar, assumindo o formato de uma foice, o que vai caracterizar então a ciclemia, tá? Então a gente tem aqui hemácias normais e aqui nós temos as hemácias falciformes, tá? Então essas hemácias, elas acabam sendo destruídas mais depressa que as hemácias, né, normais, levando uma anemia grave, né? Esse é o quadro grave, né, da anemia falciforme, né? Então as hemácias falciformes elas grudam umas nas outras no interior dos capilares, e aí o que vai acontecer? Pode provocar obstruções, entupimento, né, dos vasos, um trajeto de sangue para os tecidos, tá? Então essa aqui é uma característica então da anemia falciforme, certo? Esse slide aqui representa até o que a gente já viu, né, numa outra aula, né? Os modelos que existem, né, de tipos de mutação. Né? Então, se a gente olhar aqui para o modelo que a gente tem da anemia falciforme, a gente vai olhar para esse modelo aqui, tá? Que era do tipo, né, substituição, certo? E a gente até falou aqui, de todas essas aqui, né, aquela que é menos nociva, né, é a de substituição, certo? Mas a gente sabe que nenhuma é reversiva, né? Todas as mutações genéticas elas são irreversíveis porque se trata, né, de uma alteração aqui dos nucleotídeos, né, das bases nitrogenadas, certo? Então, era esse aprendizado para hoje, né, para a gente aprender um pouquinho sobre anemia falciforme. Eu espero que vocês tenham aprendido, né? Desejo muitos entusiasmo de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!